Este é mais um episódio de Por Dentro da Internet.br. E nesse episódio nós vamos conversar sobre quem organiza a internet no mundo e no Brasil. Então, e para falar sobre isso, eu estou aqui com Hartmut Glaser, professor Glaser. Professor Glaser que está aqui comigo na sala do Conselho do CGI, do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Professor Glaser é um ícone aqui, uma das figuras pioneiras históricas da internet no Brasil. Professor Glaser foi professor do Instituto de Física, foi professor da Poli, de eletrônica, professor? Exatamente. Eletrônica. Foi assessor e da FAPESP, montou um projeto que ele vai explicar que redundou também no que hoje é o Comitê Gestor da Internet. E o professor Glaser também foi o fundador e é ainda do board do LACNIC, que organiza... Do LACNIC não sou mais. Não é mais? Meu prazo terminou. Ah, mas foi um dos fundadores do 20 LACNIC. anos de atividade no LACNIC. Participou do que a gente vai explicar aqui, né, do Registro Mundial de Domínios, IPs, que é a ICANN, de algumas comissões. E eu estou aqui com o professor Glaser exatamente para explicar para os nossos ouvintes, né, a estrutura, a organização da internet. A internet parece uma mágica, né? Você se conecta hoje de todo jeito, de todo lugar, mas ela, para funcionar tão bem, ela tem uma complexidade que a gente está esclarecendo nesse episódio, né? Então, professor Glaser, muitas pessoas perguntam assim, mas aonde está quem organiza isso, né? Qual que é a sede da internet? Onde está a internet, né? Então, existe isso? Qual é a organização da internet fundamental? É um prazer, Serginho. Eu uso a palavra Serginho, que é bem a nossa amizade que vem aí há tantos anos. Mas é um prazer muito grande, Serginho. Eu que agradeço, professor. Tentar responder algumas perguntas e explicar um pouquinho da internet brasileira. Eu vou começar um pouquinho antes do Brasil, porque a internet ela foi usada no meio americano como um recurso até de defesa, muito mais dentro do Ministério de Defesa, e aí houve uma luta muito grande para abrir o uso da internet para toda a sociedade, quando começou a aparecer então a internet, que eu vou chamar entre aspas de mais comercial. As universidades se envolveram bastante, mas aqui no Brasil aconteceu uma coisa parecida. A internet aqui no Brasil, ela foi muito assim defendida, principalmente pela sociedade civil, em um momento histórico. Foi quando, em 1992, aqui no Brasil se organizou a Eco 92, que foi um evento da ONU internacional. Sociedade brasileira ativa, como sempre, no passado e hoje também, lutou para tentar ver se tivesse um recurso para interligar o mundo ao Brasil, para o pessoal poder acompanhar. Seria impossível trazer todo mundo para o Brasil, então vamos tentar ver se a internet... Era uma conferência fundamental, conferência de meio ambiente, né? Desenvolvimento e meio ambiente. E em 92 o Brasil conseguiu, então, pela primeira vez, ligar a internet mundial, sim, obviamente na época muito forte no hemisfério norte, ao Brasil, e a sociedade civil então acordou para o valor, para o uso da internet, e já nessa época, numa campanha eleitoral, a sociedade civil, e você, Serginho, participou desse movimento todo, conversando com a presidência da República, de tentar montar uma estrutura multissetorial, plurissetorial, quer dizer, não uma coisa de governo. Em alguns países já havia modelos da internet centrados sempre no governo, geralmente na reguladora das telecomunicações, e em 95, aqui em 96, no Brasil, durante o governo FHC, houve então essa ideia de criar um comitê gestor da internet no Brasil.
precisamos reconhecer, sim, que antes a FAPESP, que é uma fundação de apoio à pesquisa no estado de São Paulo, teve uma pequena atividade de já abrir porta com os Estados Unidos. O próprio Demi Gershko, que é conhecido como o pai da internet, esteve nos Estados Unidos, conversou com as autoridades lá e com pesquisadores e conseguiu trazer, então, o conceito da internet para o Brasil. Sim. E dentro da FAPESP surgiu, então, esse primeiro embrião. Em 96, o Demi, por algum motivo pessoal, saiu da FAPESP, houve uma mudança de governo na FAPESP e eu acabei assumindo essa coordenação da infraestrutura da internet dentro da FAPESP. Era pequena então ainda. Era bem, eram poucas pessoas, o comitê gestor tinha 9 ou 10 pessoas, tinha sido criado um ano antes, já no modelo multissetorial, houve uma nomeação de representantes do governo, da academia, das empresas, das ONGs, e começamos a operar. Eu me lembro da minha primeira reunião com o Ivan Ivan Moura Campos, professor da UFMG, numa reunião lá no Ministério, no MCTI em Brasília. Como é que nós vamos fazer para tirar essa conotação de chapa branca da internet? Se é multissetorial, por que dentro de um órgão público, ainda mais de um Estado? E houve então uma negociação bem demorada. A Rede Nacional de Pesquisa já estava começando também a atuar, não tinha uma estrutura muito grande. O Zé Luiz, muito conhecido na área, ele dependia de um acesso internacional que a FAPESP fornecia para toda a academia brasileira. Então já tínhamos uma ligação entre Rio, Belo Horizonte, São Paulo, depois acabou chegando também Porto Alegre, mas o link para os Estados Unidos foi um link que a FAPESP pagava, e com o laboratório de Fermi lá em Chicago, Illinois, foi o primeiro grande link que nós conseguimos ligar. Isso foi em 95, 96, quando então o decreto, nem foi um decreto, foi uma portaria interministerial, criou o comitê gestor, e dando de uma certa forma poderes para coordenar a internet brasileira. Ou seja, então o Ministério da Comunicação e da Ciência e Tecnologia fizeram os dois ministros assinaram e cria o comitê gestor. Exatamente. Então essa foi a grande jogada. Quem fornece a infraestrutura é as comunicações, mas quem era o grande interessado, o grande uso era a academia. Os dois ministros entraram num acordo, assinaram uma portaria interministerial, criando o comitê gestor, e ao mesmo tempo, aí vem uma grande jogada, declarando que a internet não é telecomunicações no sentido clássico. Como assim? Você tem uma infovia, você tem uma rodovia, e na rodovia passam carros, ônibus, táxis, carros particulares, e na internet passa tudo. E as comunicações, obviamente, estavam muito mais preocupadas em faturar, em taxar esse uso, e a academia estava preocupada em ter um serviço, vamos dizer assim, barato, econômico, e a Estado Civil apoiando esse modelo. E para não colocar isso debaixo de uma regulamentação do governo, os dois ministros concordaram em criar uma exceção para a internet. Então, a infraestrutura, o cabo de cobre, o cabo de fibra óptica, o satélite, a parte de rádio, as frequências todas, quem controla é o governo, é uma concessão que o governo dá para uma empresa particular. Perfeito. Mas o uso desta concessão, o uso da internet, seria regulado, entre aspas, pelo comitê gestor. Como o comitê gestor era multissetorial, não era um órgão público. Então não podia estar ligado a nenhum órgão público. Então nomearam uma composição tendo representantes do governo, destes dois ministérios e outras entidades também, e o setor civil, o setor acadêmico, para poder, de certa forma, otimizar o uso. Sim. E essa definição que a internet não é regulada pelo governo leva o nome de Norma 4, que foi uma publicação que o governo fez em 1995, na mesma data quando foi criado o comitê gestor, para separar o que vai em cima da infovia, quem vai usar a infovia. Ou seja,
telecomunicações, a infraestrutura de telecomunicação, telefonia e tal, quem regula é a Anatel. Exato, É a infraestrutura. Exatamente. A internet, as camadas todas acima, quem orienta tudo isso é o comitê gestor. Comitê gestor. Mas como como o comitê gestor não é governo... Ele não tem um poder de regulação. Exatamente. Como tem uma Anatel. Então ele recomenda, Sim. e por isso que é muito importante que esse governo multissetorial, o próprio governo participe. Quando eu falo governo, governança, é Claro. o sistema de administração da internet. Então o governo participa como um dos parceiros, como um dos stakeholders, um dos interessados, e os ministros que indicam os seus representantes participam nesta sala, nesta mesa das reuniões e levam as conclusões para os seus ministros. Entendi. Quer dizer, esse modelo multissegmentos, assim, criado no Fernando Henrique Cardoso, naquele governo, depois chega no governo Lula, o Lula muda um pouco e garante que cada segmento que não seja o governo eleja os seus representantes. Essa é uma grande virada, foi uma grande solução. Eu me lembro, em 96, quando eu comecei a me envolver com essa parte da governança, o setor, a área jurídica do Brasil, os advogados, principalmente aqueles que mexiam com propriedade intelectual, com proteção de nomes, estavam muito preocupados que a internet foi regulada, entre aspas, ou foi disciplinada no Brasil por uma portaria interministerial. Isso não tem valor, não tem valor. Então, muitas vezes contestavam as decisões do comitê gestor, dizendo que não tem valor. Uma entidade muito famosa, ligada à internet, chegou: nós vamos processar a FAPESP ou o comitê gestor por tomar decisões, entre aspas, não usar a palavra ilegal, mas não válidas. Sim. Então, quando o Lula assumiu o governo, novamente a sociedade civil, e você participou disso também, levaram essa proposta ao novo governo, e a grande mudança foi que saiu um decreto presidencial. E o decreto presidencial tem valor jurídico legal, a prova que até hoje, 2023, 20 anos atrás, Lula colocou a internet num patamar que é reconhecido no país e muito bacana fora do país. Sim. Mas voltando um pouquinho na história, onde é que mora a internet, onde é que está a internet, no Brasil começou em 95, 96. Tinha a internet antes, acadêmica, em alguns setores, mas o comitê gestor começou a regular isso em 95, 96. Os Estados Unidos, eu falei antes, estava na mão dos militares, em 98, depois do modelo brasileiro, resolveu também privatizar um pouco a administração, tirar esse, eu vou usar a palavra pesada, esse ranço de governo, esse ranço militar, e abrir a internet para toda a sociedade. Em 98? Em 98. Aí criou uma entidade chamada de Internet Corporation for Assigned Number and Names, ICANN, e essa entidade ela deveria provocar uma competição no mercado, até porque havia um monopólio de quem registrava o nome de domínio. O que é o nome de domínio? É a tua certidão de nascimento dentro da internet. Para você ter uma empresa comercialmente trabalhando, você registra numa junta comercial. Para você ter uma entidade trabalhando dentro da internet, você precisa ter um nome. No caso do Brasil, termina com .br. Sim. No caso da Alemanha, acaba com DE. Na França, com FR. Na Argentina, com AR. Tem uma lista de 250 códigos de país que dá mais ou menos a definição onde está aquele grupo de domínios. Não é nem por país, é por região geográfica. Então, uma ilha, que ainda é uma ilha dependente de um país, pode ter seu próprio código de internet. No Brasil é .br. E foi isso que o DEME negociou nos Estados Unidos, de trazer a administração do .br para o Brasil. E ele começou a fazer isso dentro da FAPESP em 95, 96. Ao mesmo tempo, como isso é apenas um nome, e a internet funciona muito mais por números, por bits, foi obrigado a ter uma correspondência entre o nome, que é uma coisa mnemônica, é uma regra de você
aprender facilmente, você tem uma lista telefônica, de um lado tem nomes e do outro lado tem números. Sim. Transformaram todos esses nomes do Brasil, na época eram poucos nomes, em endereços IPs, que é o número da internet. É o número telefônico, né, a correspondência. O que os roteadores conseguem encontrar. Exatamente. Então, a FAPESP começou a alocar os endereços IPs e registrar os nomes. Só para mostrar alguma coisa rápida. Sim. Em 96, nós já tínhamos da ordem de 1.000 domínios registrados, 1.000 nomes registrados. A maior parte eram escolas, universidades, tinha já alguma atividade do governo. 96. 97, esse número foi para 20 mil. Em 98 foi para 80 mil. Nossa. Foi dobrando, triplicando. Bom, só para reduzir, hoje, 2023, são 5 milhões de nomes que o Brasil controla, que termina com .br. Então, realmente, no Brasil, a internet foi um sucesso. Como código de país, esses que terminam com 2 letras, o Brasil é o é o 5º maior no mundo. Só tem uma diferença entre nomes que têm código de país e os que não têm. Estados Unidos, como foi o primeiro, se reservou o direito de registrar .com, .org e .net. Ele não põe US. Ele tem também o S agora, mas na época não tinha. E como foi antes de todo mundo, o .com, o .org, o .net é usado no mundo todo, não é só nos Estados Unidos. A prova que no Brasil, por exemplo, a Globo.com, ela usa o .com. Hoje ela tem até o .globo. Ela criou o nome dela como sendo um domínio que domina, especial para ela. Agora, essa coisa dos Estados Unidos, eles, então, na verdade, a ICANN é que registra o .com diretamente, o que não tem domínio de país. Para eles, para uso deles, sim. Hoje tem uma empresa particular que registra o .com, eles terceirizaram com uma empresa. Então é privado comercial. Comercial, sim. O nosso, eu diria que é o Registro BR. É o BR, exatamente. O Registro BR é controlado pelo NIC-BR. É controlado pelo CGI-BR, pelo Comitê Gestor, mas por ser apenas um Comitê Gestor, não tem caráter jurídico. No decreto do presidente Lula, ele foi muito hábil e previu no decreto que o CGE pudesse criar uma entidade. Então, uma das cláusulas, um dos itens do decreto diz: compete ao CGI estabelecer a melhor forma de administrar e operacionalizar toda a internet, criando ou uma empresa pública ou particular, de acordo com a conveniência. O Comitê Gestor, naquela época, em 2003, 2003 foi o decreto, só que foi sendo criado depois. Em 2005, finalmente o CGI, num consenso interno, criou o NIC-BR, porque até 2005, quem fazia parte operacional era a FAPESP. E a FAPESP não era um órgão particular. Então, em 2005, num acordo entre o NIC, Comitê Gestor, e a FAPESP, fechamos a porta lá na FAPESP e todos os domínios começaram a ser registrados no NIC-BR e o dinheiro que ia para a FAPESP começou a vir para o NIC-BR, porque cada domínio é pago, tem um valor, tem um custo envolvido. E, professor Glaser, além da organização da internet definir os endereços, distribuir IPs, quer dizer, os domínios e IPs, o que tem de estrutura importante para que ela possa funcionar do jeito que ela funciona tão bem? Bom, é importante o seguinte: em primeiro lugar, você precisa ter o que se chama um registro de todos esses domínios e criar a vinculação deste domínio com os respectivos IPs. Então, você tem uma estrutura de computadores que traduzem, que resolvem o nome em número. Certo. Na hora que você escreve lá, por exemplo, comitêgestor.br, o computador que traduz isso está aqui na sede. Onde está a sede da internet brasileira? Aqui no CGI, ele vai traduzir este nome que você escreveu no teu computador no endereço IP correspondente. E aí, esse IP vai tentar caminhar pela rede internacional para chegar no outro destino que você está indicando. Entendi.
Quanto tempo, isso é grave, hein? Quanto tempo a internet aqui no ponto .br funcionaria sem essa conversão? Tem uma hora que para? Se der uma pane no registro aqui, Veja, a engenharia ela é criativa. Então, como esse perigo existe, o que a gente faz? A gente instala locais com redundância, exatamente para, numa contingência, ter outras opções para evitar. Se aqui cair, fisicamente, o prédio onde nós estamos, o avião bateu no nosso prédio aqui Sim. e derruba, nós temos todas as facilidades fora daqui, num outro prédio instalado. Então, de repente, para aqui, a internet vai procurar bater na porta, a porta não se abre, ela vai para o outro canal que já está devidamente registrado, configurado, e nós temos, então, um ponto em São Paulo, um ponto em Brasília, um ponto na maior parte das capitais, ponto de redundância, e fora do país. Vamos admitir que por algum motivo corta um cabo para os Estados Unidos. Então a gente vai tentar usar um cabo através da Argentina ou através da Europa. Então nós temos todos os nossos domínios registrados em N outras instalações. São nas 35 posições brasileiras, são todas as capitais e algumas cidades, e mais 5, 6 pontos fora do Brasil. Tudo isso é redundância. Tudo isso é redundância. Ou seja, é uma estrutura para impedir que a internet pare. Pare, exatamente. Então, na verdade, não é tão simples ela parar, porque ela está bem organizada. Exatamente. E agora, como que funciona isso regionalmente? A gente estava falando do LACNIC. Por que, por exemplo, você foi um dos criadores? Por que você criou essa estrutura latina, da América Latina, de nomes de domínio? O importante, eu falei que foi o nome de domínio, que é o que você usa como reconhecimento mnemônico, como é mais fácil lembrar o nome de uma empresa, ou de um escritório, ou de uma padaria, do que um número que tem uma porção de dígitos. E quando nós começamos a desenvolver a internet na América do Sul, no Brasil e nos outros países, todos os IPs eram administrados regionalmente no mundo. E havia 3 locais. A ICANN, que assumiu a internet, já tinha dado um pacote de IPs para todas as Américas, do Norte, Central e do Sul, para toda a Europa, incluindo uma parte da África, para toda a Ásia. Então, tinha 3 registros. E o pessoal da África e da América Latina precisava procurar o seu correspondente. E os IPs do Brasil estavam nos Estados Unidos, estavam em Washington. Quando a ICANN foi criada em 98, nós falamos, vamos criar a nossa própria autoridade que aloca os endereços dos IPs. E lutamos 4 anos, de 98 a 2002, para conseguir criar o LACNIC, que é um registro que distribui apenas o endereço IP. Ele não se envolve com o nome de domínio. O nome de domínio, ele respeita que cada país tem a sua autonomia. E todos os países convergem para a ICANN, que tem um departamento específico só para nome de domínio. Mas a ICANN distribuiu os IPs, na época, em 3 entidades, hoje são 5. Criamos o LACNIC para a América Latina, que é do México até a Argentina, incluindo todo o Caribe, e a África também seguiu o nosso modelo. Então a África se desligou dos Estados Unidos, da Europa, e as Américas e o Caribe, América Latina e o Caribe saíram dos Estados Unidos. E eles distribuem então os IPs. Os IPs. Então houve uma redistribuição de grandes blocos IPs. A LACNIC recebeu um blocão para poder alocar, e todas as empresas que trabalham com internet na América Latina não vão mais para o ARIN nos Estados Unidos, mas vão para o LACNIC, cuja sede ARIN é o quê? American Registry of Internet Numbers, ARIN. E o LACNIC montou sua estrutura em Montevidéu, e nós tínhamos então uma diretoria latino-americana, de 7 diretores, e eu fui um dos primeiros diretores e participei até 2, 3 anos atrás
como um dos diretores. Está lá até agora, no Uruguai. Está lá no Uruguai, mas a parte técnica, a parte operacional está conosco aqui. Nós que temos os computadores e olhamos os IPs que foram alocados e sabemos, não empresa por empresa, mas sabemos o blocão do México, o blocão da... Por exemplo, professor Glaser, o México recebeu lá esse nome de domínio, esses IPs do LACNIC. Bom, ele vai ter que entregar para uma autoridade mexicana que vai fazer essa conversão dos nomes de domínios nos IPs. A entidade mexicana, ela é diferente da brasileira, não é multi-stakeholder. Como que é isso? Cada país tem quais são os tipos de organização que tem? Vamos pegar o exemplo da América Latina, ou do LACNIC. O México e o Brasil são pioneiros na internet na América Latina. Nós já tínhamos blocos de IP que recebemos diretamente do João Postel antes de criar a estrutura do ICANN. Quando nós criamos o LACNIC, nós lutamos que tanto o México como o Brasil continuasse tendo a sua liberdade de uma administração regional autônoma. Então o bloco... Vamos pegar do México, você perguntou do México. Chega lá o Carlos Slim e pede um bloco de IP. Ele vai para o NIC México, que além de cuidar dos nomes de domínio, também administra os endereços IPs para o México. É igualzinho aqui no Brasil. Nós controlamos os nomes de domínio, tudo que acaba em .br, e alocamos os endereços IPs. Mas isso não é o caso de todos os países. Vamos pegar o exemplo da Argentina. A Argentina, eles têm o NIC AR, que só cuida de nome de domínio. Quando alguém da Argentina precisa de um IP, eles vão diretamente a Montevidéu, no LACNIC, e pegam lá. Eles não têm autonomia. Por quê? Ia dividir demais o blocão. Tem países, vamos pegar Honduras, vamos pegar Panamá, países pequenos. Você ia dividir demais o blocão e essa rede, essa grade que, no fundo, define os caminhos, as rotas da internet, ia ficar pulverizada. Então, com uma administração centralizada, você otimiza muito mais os caminhos que a internet vai seguir através de IPs alocados regionalmente e de uma forma agrupada. É a mesma coisa que, vamos pegar no caso do Brasil. Eu tenho um bloco de IP para a USP, eu tenho um bloco de IP para a Unicamp, e tenho um bloco para o UFMG. Se cada um viesse aqui, fosse pegar o seu número, eu ia dividir. Os telefones não são alocados pelo código, pelos 3, 4 dígitos. No caso, todos você falou USP... Não, o USP é 11, o FMG tem um número de... Isso, no caso do telefone, né? Telefone, a mesma coisa, você tenta agrupar isso dentro da internet. Então, o México e o Brasil são autônomos também. No nome de domínio, todos são autônomos. Cada país tem as suas regras. No IP, tem regras internacionais que todos usamos, mas a divisão de como você aloca, o país... no caso, Brasil e México. Brasil e México definem. E os outros todos dependem de seguir as regras. Por isso que tem uma assembleia anual, aliás, 2 reuniões anuais do LACNIC, onde todos os provedores de internet, são da ordem de 5, 6 mil que estão registrados, discutem política de alocação de endereços. Inclusive IPs. os do Brasil? A regra que nós seguimos é a mesma. Então o Brasil manda 50, 80 pessoas nas reuniões do LACNIC e participa das discussões. Por exemplo, professor Glaser, se então, apesar do Brasil ter domínios e IPs, ele distribui os dois, o México também, mas se o LACNIC definir uma regra, ele tem que seguir, Brasil e México. A gente segue, por isso que precisa participar da Assembleia, levanta lá, faz proposta, nós somos muito ativos, a nossa turminha tem experiência, mas de vez em quando, por exemplo, houve uma decisão que você não pode transferir diretamente de uma empresa para outra. Você precisa pedir a benção sempre do LACNIC. Isso foi aprovado. Houve uma tendência, não, mas a empresa que é do meu... eu quero fazer um acordo com o meu vizinho. Estou inventando aí, sei lá,
Não quer dizer, ele não pode passar os IPs que estavam numa empresa. Isso. Ele quer fechar a empresa, vamos supor. Exatamente. Não pode passar. Ele precisa ter a bênção do LACNIC. Do LACNIC. Isso é uma regra que vale para todo mundo. Não é uma coisa local, é uma regra regional. Tem uma certa lógica, né? De pelo menos notificar Exatamente. que uma empresa não existe mais. Exatamente. Não, mas interessante. Então, na verdade, o jeito que o LACNIC funciona não é o mesmo que o da Europa. Na Europa tem um outro esquema. A Europa ela não tem nenhum país com autonomia e ela trabalha... Olha só. Todos os provedores da Europa, acho que são 20 mil, 18 mil, 20 mil, vão diretamente ao RIPE, é o nome da entidade na Europa, sede em Amsterdã, na Holanda, pegar o seu bloco IP. Então, nenhum país, nem a Alemanha, que é o país grande, que tem muito, Inglaterra, todos os provedores, um a um, que aqui no Brasil seria a Claro, a Vivo, os menores, eu nem sei o nome dos provedores, cada um iria viria para nós aqui. Sim. Ou na Argentina, que tem provedores, vai direto, não, vai todo mundo para o LACNIC. E no nosso caso, vendeu todo mundo para cá. E no caso da União Europeia, quer dizer, da União Europeia, dos europeus, inclusive a Inglaterra, tem que ir lá pegar. Exatamente. Nesse RIPE, você falou? RIPE. Aí ele vai lá, pega pede um bloco. O bloco de para você IPs. receber um bloco, você faz um mini projeto. Você diz, eu estou fazendo uma previsão que eu vou crescer esse ano 50%. Eu já tenho 1 milhão de IPs, eu quero mais 500 mil IPs. Então, isso vai ser avaliado dentro do mercado, e aí a RIPE, então, libera para aquela empresa, para a empresa, não para o país, para a empresa, o número de IPs correspondentes. Quando você diz empresa e universidade também? Também. Então, uma universidade grande vai ter que ir lá pegar. Exato. Existe um conceito chamado sistema autônomo. A internet é uma rede de redes. Perfeito. É uma somatória de redes. E para você ter um sistema autônomo que você pode administrar internamente, você precisa ter no mínimo 2 links de acesso. 2 links de acesso. Então você recebe um número adicional que chama Sistema Autônomo, Autonomous System, AS. Sim. Esse número AS, na América Latina, é o LACNIC que controla. Sim. E na Europa é o RIPE que controla. Então cada um que é autônomo pode pedir blocos de IP. Quem não é autônomo precisa usar uma pessoa que tem autonomia. Então você acaba sendo cliente. No caso o UOL aqui, Universo Online, que é um provedor. Tem o AS. Tem um bloco, ele é autônomo. Exatamente. Um sistema autônomo. Exatamente. Aí ele pegou lá. Recebeu a autonomia do LACNIC e controla os seus próprios IPs. Uma coisa que é importante dizer a essa altura, como a internet agora já tem aí seus 30 anos de uso, a primeira versão de IP era uma versão que era chamada versão 4. V4, né? E essa versão terminou, não há mais combinações. O máximo que ela dava era 2 elevado a 8. Fazendo essa conta dá 8 milhões. Esses 8 milhões já acabaram, porque você não dá só o número IP para o usuário final. Cada equipamento que está no meio, cada roteador, cada computador, precisa ter um número. Para você dizer, precisa ir naquele roteador, Então agora tem uma versão chamada V6. E a V6 é 2 elevado a 128. Isso é trilhões de trilhões de trilhões de trilhões. 2 elevado a 128. É um número que permite a você, por exemplo, ter 10 milhões de IPs, se você quiser. Então amanhã, na sua casa, todas geladeira, todos os equipamentos, todas as portas, todas as janelas, todas as fechaduras, todos os botões, qualquer coisa pode ter um IP próprio. Na verdade, professor Glaser, o pessoal falava, eu preciso da versão 6 para viabilizar a internet das coisas. Uhum. Que é mais ou menos Exatamente isso. Isso. Mas vai acabar logo, hein? Não vai, tem. Isso aí tem muitas possibilidades. Tem muita possibilidade. Vai longe, vai. Ou seja, então, ó, uma coisa interessante, as pessoas estão vendo, né? Os aparelhos que se conectam diretamente à internet, os seus roteadores,
eles precisam ser encontrados na rede para poder Exatamente. fazer as coisas. Então eles precisam ter um número. Exatamente. E agora esse número tá, vamos chamar assim, ele é abundante. Ele é abundante. Exatamente. Ele está aqui e você tem condição de distribuir. Então, a pressão sobre um LACNIC é menor, então. O grande A problema é pressão- que o IPv4, que é a versão antiga, Sim. e o IPv6, que é a versão nova, não são compatíveis. Então, para você... Nem tudo está migrado. Exatamente. Então, para você trocar de equipamento, é caro. Então, existe, lamentavelmente, uma certa resistência a migrar para o IPv6, porque é mais barato para o provedor continuar usando um truque, que é mais ou menos como nós fizemos no tempo, você era da minha época, quando você não tinha número telefônico, o que você fazia? Você punha 1000 ramais. Isso. Então, você tinha uma central telefônica ou um número. Um número. Só que o que acontecia? Se você tinha uma linha, para você falar de ramal para ramal, não havia problema nenhum. Mas para você falar para fora, só tinha uma linha. Então só podia uma pessoa usar. Então agora o pessoal inventou o que se chama NAT para usar isso também na internet. Você com o mesmo IP, você atende uma turma grande, pode conversar internamente aqui dentro do CGI, todo mundo pode falar, mas na hora que quer ligar com uma máquina fora, ele só tem um IP. O IPv6 resolve esse problema, mas precisa trocar de equipamento. Então, todo mundo hoje precisa... O ideal seria esquecer o IPv4 e só usar o IPv6. Só que é um trabalho cavalar, você trocar todas as máquinas, reendereçar tudo, e aí você trabalhar só com o IPv6. Porque ele atende todo o passado e vai crescer por mais 100 anos para todo o futuro. Mas a gente teve uma pressão de boas práticas, né, para fazer isso no Brasil. Deu certo, mais ou menos. Está dando certo, mas é lento. É lento. Hoje no Brasil nós temos, acho que 50% do tráfego usado usa tanto IPv4 como IPv6. Mas temos países que, por exemplo, vamos pegar na África, na Ásia, cheio de países que não conseguem fazer nada, porque é o equipamento, que é caríssimo. Então aí realmente complica. No Brasil nós estamos empurrando, acabou o IPv4, não tem mais. Então esse truque de você transformar um número em 10 ramais, ou em 50 ramais, não resolve o problema. É você enganar o teu cliente. Então, engargar, a gente chama o gargalo. É o gargalo, exatamente. É o gargalo, não funciona direito. E vai limitando as coisas, e a internet cada vez mais está consumindo banda. A grande vantagem é que a eletrônica ela tem um segredo que, com o progresso, com as novas gerações, o equipamento fica mais barato. Então, se você lembrar da televisão, a primeira televisão a cores era um dinheirão. Hoje você compra uma televisão plana de 50 polegadas, pagando R$1.000 e poucos. Sim. E há 10 anos atrás, a de, sei lá, a pequena de 24 polegadas. Aquele tubão. Então, realmente, a economia de consumo, de quantidade, acaba derrubando custos. Então, a gente espera que todos os provedores, em pouco tempo, vão ter equipamento compatível com o IPv6. E você vê que tem algum lugar no mundo que a internet está utilizando ou organizando coisas de modo diferente da América, que você vê que vai mudar a internet, ou você acha que as mudanças que ocorrem na internet, elas estão partindo sempre ali desse universo da ICANN, da ISOC, enfim? Veja, o que existe, Serginho, existe obviamente uma preocupação de alguns países que a governança da internet ela é liberal demais, ela é aberta demais. Então, países democráticos estão felizes, a coisa funciona, mas países que têm regimes mais fechados não concordam. Então, não é a internet em si, não é a parte técnica, não é a parte operacional, não é a infraestrutura, mas é o uso da internet. Então, se pegarmos os países que têm regimes mais de centralizar o controle, podemos citar os países árabes, podemos citar a China, a própria Rússia, sempre levantam hipóteses de controlar melhor a internet. Então, os equipamentos tentam controlar o uso da internet,
coloca-se filtros para poder ver se realmente está sendo usado de uma forma coerente ou não. Então tem softwares que podem detectar se por acaso você está mandando uma mensagem, sei lá, subversiva. Tem um software antigo que você deve ter ouvido falar, Carnivore, que era um... mas esse é americano, é do FBI. Então, é um software que detectava se você estava, por acaso, mandando uma mensagem, sei lá... Com tais palavras. Exatamente. Isso. Então, algumas palavras pré-tabelada, né, pré-existente. Isso é inspeção, eles faziam isso, inspeção de pacotes profundos. Exatamente. Eles liam os pacotes, o que é uma intrusão, né, no fluxo de... Então existe esse perigo de alguns países achar que, aliás, quando tivemos o problema lá dos países árabes, alguns países derrubaram a internet, porque quem levantou todos aqueles movimentos no Egito, na Tunísia e outros países, foi através da rede, através da internet. Então, tem países que ficam preocupados que há muita liberdade, não defendem a democracia e a liberdade de expressão, direitos humanos, como nós fazemos, e aí surgem essas incoerências no uso da internet. Porque, na verdade, professor Glaser, a internet, então, tem uma regulação desses vários protocolos, dessas divisões, ela não seguiu uma divisão, vamos dizer assim, feita por estados nacionais, ela foi sendo construída muito no interesse do Estado americano, mas enfim, ela foi avançando. E o que está acontecendo hoje é que a internet, o próprio Tim Berners-Lee fala que a internet, eu sei que o Tim Berners-Lee, ele era pelo menos o principal cara do www, do consórcio da web, né? Isso. Que é uma das camadas da internet. A internet tem aplicativos. É uma aplicação, né? Mas o Tim Berners-Lee falou, nós estamos perdendo aí, tá virando uma coisa ruim. Agora, o fato de você ter um controle da web ou uma regulação da web, não necessariamente vai colocar em questão a regulação das demais camadas. Ou você acha que é um perigo isso? Vamos vamos primeiro separar. No caso do Comitê Gestor aqui no Brasil, não compete ao CGI entrar no conteúdo de nada. De nada. Nós apenas damos a infraestrutura, nós damos a carteira de motorista, ou damos a certidão de nascimento. Você existe dentro da internet, este é o teu nome e estes são os números que você tem na tua casa. Boa, certidão de nascimento. Tá. Agora, eu não posso, não compete ao Comitê Gestor, que nem órgão público nenhum órgão, entrar para controlar o conteúdo, censurar conteúdo. Aí tem a justiça, tem todos os outros recursos que nós respeitamos. Podemos até dar um palpite, podemos até dar uma dica como funciona. Aliás, no início, a grande dificuldade no Brasil, que os juízes não entendiam como é que funcionava a internet. Então, o Marco Civil da internet, agora a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tudo isso são consequências legalizadas, devidamente colocadas em lei, que nós participamos. O NET Mundial foi um evento sensacional que fizemos aqui em 2015, 2014. A Dilma assinou, homologou essa lei, 2016. O Marco Civil, ela homologou lá na NET Mundial. Exatamente. Né? 2016, antes dela sair, ela ainda regulamentou através de um decreto complementar o uso, e hoje o Marco Civil, MCI, conhecido, sim. A justiça usa, tem aí umas briguinhas e já estão querendo mudar alguma coisinha, mas claramente são formas que nós participamos na evolução da internet no Brasil. Sim. Outros países, o presidente, o ditador, o chefão, decide, fecha a porta. Então nós temos países aí que realmente a internet é super controlada. E eu vejo que isso seria um prejuízo para a internet mundial, mas cada macaco no seu galho, cada um cuidando. A internet tem, portanto, um risco de ela deixar de ser uma rede de comunicação transnacional, é isso? Eu diria, não de deixar de ser, mas de ter tratamento diferenciado quando sai de um território e vai para um outro território. Você já ouviu falar no Bertrand de La Chapelle? Sim. Bertrand de La Chapelle é um ex-diplomata francês, ele foi diretor da ICANN,
e ele saiu e criou o Internet and Jurisdiction. Exatamente estudar o impacto da internet nas diversas jurisdições mundiais. Ele tem uma entidade, uma ONG, Sim. eu acho que é uma ONG, em Paris. Começou muito modesto, o CGI apoia desde o início o projeto dele, muito amigo nosso, onde ele estuda exatamente o impacto das jurisdições, das leis regionais no uso da internet mundial. E tenta com isso estabelecer vínculos de cooperação, onde você procura cada vez mais manter os princípios da internet. Veja, você não pode chegar numa infovia, numa rodovia, e dizer, não, aqui só passa ônibus. Foi um meio de comunicação que você ofereceu. Você pode até, de repente, fazer um corredor especial, o carpool, claro, para a ambulância passar correndo, o bombeiro passar voando. Um corredor para ônibus de mais rápido. Ou mais rápido. Agora, começar a querer controlar ou proibir, vai contra o princípio original, tanto do Windsurf, do Tim Berners-Lee, do Steve Crocker e outros, Robert Kahn, todos esses pais da internet. Postel. O John Postel, exatamente. Então, mas essa luta vai ser demorada. E alguns países sempre põem a sua manguinha para fora para tentar complicar. Então, as reuniões de ICANN, aliás, o próprio IGF. O IGF é um... O IGF é? Internet Governance Forum. O que aconteceu em 2003, 2004, 2005. O Kofi Annan era o secretário-geral da ONU e a Sociedade da Informação brigando por uma internet liberal. Teve uma reunião em 2003 em Genebra, 2005 na Tunísia. Aliás, o Gilberto Gil foi o chefe da delegação brasileira em 2005. E o que decidiram? Pela primeira vez, fazer um fórum internacional multissetorial. Não era um fórum só de governo. Então, o Kofi Annan falou, a internet é tão diferente, é um bicho que ninguém conhece. Vamos começar a fazer 5 reuniões anuais, de 2005 a 2010, para estudar o impacto da internet. Foi tão impactante esse, que hoje eles já está na 16ª, 17ª versão. Então, o Brasil organizou em 2007, no Rio de Janeiro, a 2º IGF, em 2015 o 10º IGF em João Pessoa, e hoje se reúnem uma vez por ano 3.000, 4.000, 5.000 pessoas de todos os setores discutindo o futuro da internet. É o fórum onde nós estamos mantendo vivo a ideia da internet aberta, livre, democrática, e onde todo mundo participa. E aí tem pessoas radicais. Glaser, sim. Pessoas que tentam realmente evitar que a coisa seja liberalizada. Não, quem deve decidir são os governos. Então o pessoal, quando chega na ONU, na Assembleia da ONU, tentam pôr um pezinho na porta para não abrir demais ou para não... Então realmente é importante a gente estar nesses meios onde você discute os princípios originais que criaram toda a internet. É interessante você chamar de liberal, porque liberal, né, liberal na teoria política e tal, não necessariamente é democrático. É liberal, é o que quem tem liberdade de explorar o recurso. Todo mundo. Em geral, a liberdade é o do mais forte. De certa maneira, é o que o Tim Berners-Lee fala. Existe, você não vê como melhorar essa ideia da garantir a liberdade e ter também democracia. O que é a democracia? A democracia é, por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto. Uma das grandes preocupações hoje que complica o jogo é um uso muito ruim da internet, que todo mundo, um uso negacionista, contra as vacinas, com fake news, desinformação. Isso é um uso... É humano, né? Não é a internet a culpa, mas é usado. E aí teve, por exemplo, o Telegram. O Telegram não é tão usado quanto... Está na camada de aplicação, é um mensageiro instantâneo. Não é tão usado quanto o WhatsApp, mas está sendo bastante usado. Só que ele não queria seguir nenhuma orientação do Poder Judiciário, até a ponto que o Judiciário falou, eu vou fazer um bloqueio de infraestrutura. O que é grave, né? Para quem não está nos ouvindo, ele vai
impedir que aquela aplicação seja acessada pelos IPs brasileiros. Se é viável ou não, é bastante difícil fazer isso, mas você complica o jogo ali. Então, o que é o democrático? O democrático é a sociedade ter uma lei e que ela pode fazer valer aquela lei. Isso não seria algo que pode conviver com a liberdade? Bom, eu acho que sim. Quando eu usei a palavra liberal, no sentido de liberdade, realmente sim. Todo cidadão tem a sua identidade, tem a sua fotografia, tem a sua forma de agir e tem a liberdade de usar a internet, mas assume a responsabilidade por aquilo que ele está fazendo. Perfeito. Então, a minha liberdade vai até onde chega a tua liberdade. Não precisamos negociar alguma coisa em comum acordo para a gente não entrar em colisão. Claro. Então, é nesse sentido que eu acho que os grandes programas que temos hoje, Telegram, Signal e outros recursos, a grande briga no Brasil agora é como regular as plataformas. Sim. Tá? E quem está atrás das plataformas são empresas. Sim. E o que eles estão vendo? Os teus dados, os meus dados, porque quanto mais dado ele tem, quanto mais ele sabe da nossa vida diária, restaurante, compra, procedimento, lazer, ele aproveita isso para negócio. Ele vende o teu perfil e aí você recebe as propagandas indesejadas, então realmente precisa ter algum controle maior. E a prova agora que, inclusive, nas últimas eleições, a liberdade de usar a internet passou dos limites com fake news e agora o novo governo está preocupado em dar um choque nessa liberdade para algumas coisas. E os Big Techs estão continuando usando como eles querem. Então, nós temos um grupo de trabalho no Comitê Gestor, que é a regulação de plataformas. Muito bom. Que estamos estudando. É a famosa PL 2630, que parou no governo anterior, provavelmente vai voltar agora com outra ênfase, mas realmente... É um projeto de lei, mas que não vai alterar em nenhuma essa estrutura. Ela vai atuar sobre as plataformas, essas empresas. Não mexe na infraestrutura. Não mexe na internet. Exatamente. Mas no uso, é um aplicativo que está sendo usado de uma forma indevida. Eu vou usar um exemplo muito fácil, muito comum, para todo mundo entender. Você tem uma arma. A arma ela pode ser usada para você abater animais, para você se defender, mas a arma também pode criar vítimas. Você tem uma faca, que você corta carne em casa, faz o teu churrasco, ou você pode matar alguém. Então é nesse sentido que nós precisamos ter alguma regulação. Quem vai regular? É uma autorregulação, é uma regulação que vem de cima, é uma sociedade com um comitê qualquer, algum órgão tentando controlar. Então, tudo isso está em aberto, que nós precisamos discutir. Tem vários modelos de regulação. Exatamente. Né? Apesar que eu acho que a autorregulação, nesse caso, já não existe, porque as plataformas elas não querem se autorregular. Exatamente. Elas querem ganhar, né? Mas, enfim... Pô, professor Glaser, estamos chegando aqui a 52 minutos, mas foi muito proveitoso a gente saber um pouco dessa história e dessa dinâmica da internet. Eu espero que todas e todos que estejam nos ouvindo tenham gostado. E, professor Glaser, o que você tem para nos dizer ainda sobre o que vai rolar na internet nesse ano? Eu faria 2 destaques. Sim. Eu acabo de fazer uma mini palestra num evento em Santa Cruz de la Sierra e perguntaram qual é o meu sonho. Eu falei, meu primeiro sonho é eu ver todo mundo ter acesso à internet. Eu vejo a internet como sendo uma grande ferramenta que permite você complementar a formação, a educação do povo. Então o Brasil precisa chegar a 100% de conexão para todo mundo. Nós temos hoje 70%, 75%, mas regiões completamente isoladas. Ribeirinhos, quilombolas, pessoal na floresta amazônica, indígenas, pessoal que não tem acesso. Então o meu grande sonho, isso não vai ser em um ano, lamentavelmente, talvez de um governo, 4 anos é um bom período, de conseguir realmente fazer uma grande integração de todo o Brasil,
fornecendo acesso. E me parece que essa transição que estamos passando, este ano em particular, que a gente consiga realmente prosseguir com os projetos que estão caminhando. O Brasil ele tem um grande defeito de muitas vezes trocar de governo, parar tudo para recomeçar. Então o meu sonho é que a gente não pare com uma série de projetos que vem vindo há 10, 15, 20 anos. Isso envolve toda a parte de educação, de informação, de escola, e com os ministérios todos envolvidos, a gente vê realmente o Brasil cada vez mais conectado e cada vez mais pessoas usando a internet para a sua formação. É o meu sonho, é o meu desejo e eu quero participar disso. Muito bem, professor Glaser. Então, olha só, mais um episódio que se encerra aqui de Por Dentro na Internet.br. Obrigado, professor Glaser. Valeu. Até mais.